E hoje nós teremos mais um vídeo do quadro de atualização das leituras. Como vocês sabem, eu mostro para vocês nesse quadro quais são os livros que eu li recentemente, o livro que eu estou lendo e quais serão as minhas próximas leituras. O mês de abril ficou conhecido como o mês dos clássicos. Isso mesmo, eu li vários livros clássicos, não só li como ouvi também vários livros clássicos. Além disso, eu favoritei e dei 5 estrelas para todos os livros do mês de abril. Ou seja, eu estava muito empolgada com essas estrelas e lendo muito. Foi um mês que me surpreendeu bastante, inclusive. Abril começou com a leitura do terceiro livro da série de Anne de Green Gables, que é esse aqui, Anne da Ilha, que é um clássico da literatura canadense. Eu gosto muito da escrita da Lucy e a forma como ela transporta literalmente a gente para o Canadá da época em que esse livro se passa. Bom, aqui nesse livro, a personagem principal, né, a Anne, ela já está com 18 anos e a gente vai acompanhar ela na universidade. Então aqui a gente vai ver mais ela fora de Avonlea do que em Avonlea mesmo. Então é muito interessante que ela vai conhecer novas pessoas, vai fazer novas amizades e vai começar a ver o mundo de uma forma diferente, né? Ela vai amadurecer muito mais e a gente percebe essa evolução dela quando você começa a ler desde o primeiro livro e aqui no terceiro livro que ela já está um pouquinho mais madura, né? Tem que tomar algumas decisões mais difíceis. E uma coisa muito interessante é que por mais que ela esteja ficando adulta, a imaginação dela, né, que ela tem muito forte desde muito nova, ela não perdeu. Embora tenha diminuído um pouquinho, ela ainda continua sendo essa garota sonhadora e imaginadora realmente, né? Então é um livro muito impactante, mexeu muito comigo e eu acredito que eu dei 5 estrelas não só por conta do enredo, da história, de tudo que tem aqui, mas também por conta do final, porque o final assim era tudo pra mim, eu queria aquele final e realmente aconteceu da forma como eu esperava, então fiquei muito feliz, por isso que eu dei 5 estrelas. Acho que eu cheguei a comentar com vocês no último vídeo de atualização que eu ia começar a ouvir mais audiolivro, então eu realmente comecei a fazer isso justamente porque durante a noite, que é o tempo que eu mais tenho livre, eu não consigo ler livro físico. Eu sinto que minha visão ela cansa muito rápido, por mais que tenha uma luz direcionada. Em paralelo ao livro Anne da Ilha, que eu lia durante o dia, à noite eu gostava de ouvir o audiolivro O Mundo de Sofia. E O Mundo de Sofia é um livro muito interessante, muito impactante. Basicamente, ele é o romance da história da filosofia. E a personagem principal, a Sofia, ela começa a receber cartas misteriosas na sua casa. Essas cartas são endereçadas a ela e é de um professor de filosofia que fala que é um curso de filosofia por cartas que ela vai começar a fazer. Ela começa a receber essas cartas, né, anonimamente, sem saber realmente quem é essa pessoa. E no início as cartas têm perguntas pequenas, no entanto, muito complexas, como por exemplo, quem é você? De onde vem o mundo? Então, assim, ao longo que o tempo vai passando, as perguntas vão ficando mais complexas e as cartas começam realmente a aumentar, né, de tamanho e de frequência também. Além disso, ela começa a aguçar a sua curiosidade e vai fazer realmente uma história da filosofia, né, desde o início da filosofia até a filosofia mais atual. Depois eu fui ler Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, uma das minhas autoras brasileiras favoritas. Eu gosto muito da escrita da Clarice porque ela me impacta. Toda vez que eu leio Clarice é como se eu lesse pela primeira vez. E eu gosto muito dessa sensação que ela traz pra gente, que é a sensação de descoberta, sabe? De olhar para o mundo realmente como uma criança, digamos assim, que está tentando realmente descobrir o que é que está acontecendo por trás de cada coisa. Tem um conto aqui nesse livro, porque esse livro é livro de conto, que é um dos meus contos favoritos, que é o conto O Ovo e a Galinha. Esse conto é um conto muito enigmático e que toda vez que eu leio, eu não sei realmente se eu entendi ou não. Eu acho que, na verdade, toda vez que eu leio Clarice, eu não entendo literalmente tudo que ela quer dizer. Eu gosto de dizer que eu sinto realmente a leitura, né, do texto de Clarice dentro de mim. É uma sensação que me toma, assim, algo muito gostoso e que eu gosto muito. Mas uma coisa muito legal desse livro aqui, que eu percebi só nessa segunda releitura, porque na primeira vez que eu li eu não percebi isso, é que Clarice, ela não é só autora, ela participa também como personagem de alguns contos. Então a gente tem aqui Clarice criança, Clarice adolescente, Clarice mulher, Clarice mãe, e a gente vai percebendo ao longo do tempo que ela vai
descrevendo todos os contos na ordem que está aqui. Depois eu comecei a ler Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que é o livro da leitura conjunta do mês de abril que eu participo, e foi um livro que me surpreendeu bastante. Ele está sendo muito falado atualmente e não é por menos. É um livro que realmente merece todo o hype que ele ganhou atualmente, né? Traz à tona vários assuntos importantes, como por exemplo as condições análogas à escravidão, a violência de gênero, por exemplo, e vários outros assuntos muito importantes de serem discutidos. A primeira parte, que é narrada pela Bibiana, e a segunda pela Belonídia, e a terceira, digamos assim, é Encantada, que eu não vou nem falar para vocês sobre o que é, porque ali é, digamos que, a pérola do livro. A escrita do Itamar é uma escrita muito gostosa e muito poética, no meu ponto de vista, sabe? Ele consegue contar uma história tão difícil de uma forma que faz você realmente querer ler o livro do início até o final. Eu terminei de ler o livro rápido porque ele me prendeu realmente de uma forma que eu não conseguia largar. O acontecimento que acontece no início, que liga as duas irmãs, né, a Bibiana e a Belonídia, é um acidente que ao mesmo tempo que é trágico e liga muito as duas irmãs, né? A Bibiana, que é a irmã mais velha, ela representa a mulher que quer sair do campo, né, que não quer viver ali em Água Negra para sempre, em condições análogas à escravidão. A Belonídia representa a terra, né, ela tem uma ligação muito forte com a terra, talvez por conta do acidente que aconteceu anteriormente com ela e a irmã dela, fez com que ela ficasse realmente muito ligada à terra, e isso é muito bonito, e ela também traz pra gente situações de violências que vão acontecendo ali, né, violência de gênero. E a terceira, que é a Encantada, ela que passou por todas as gerações e viu tudo ali acontecendo diante dos olhos dela, e que fecha de uma forma brilhante essa história. O livro, no meu ponto de vista, é um livro que ele vai evoluindo ao longo do tempo, e a cada passagem ele vai ficando cada vez melhor. Depois de todos esses livros densos que eu li e ouvi, eu fui ouvir o livro O Velho e o Mar. E eu imaginava que seria uma leitura mais leve e tal, só que na verdade é uma leitura muito reflexiva, e que no final do livro eu tava como chorando rios. Basicamente o título ele já resume tudo sobre esse livro, né? O Velho e o Mar. Nesse livro a gente vai conhecer a história de Santiago, que é um velho pescador, e ele já está 80 dias sem pescar. E ficar 80 dias sem pescar é considerado como má sorte, né? Um barco de má sorte, digamos assim. E tem um menino lá que ele tem uma afeição muito grande, aprendeu a pescar tudo com ele. Só que a família dele resolveu tirar ele dessa embarcação e colocar ele em outra embarcação que é considerada de sorte, digamos assim. Porque eles queriam que realmente o menino ganhasse alguma coisa, né? Levasse alguma coisa para casa, porque pelo que eu entendi eles vivem basicamente da pesca ali naquela ilha. Esse livro ele se passa em Cuba, inclusive o autor é um autor cubano, então achei muito interessante essa questão da diversidade, né, dos lugares, dos livros que eu li. Bom, então no 85º dia, diz que é o dia de sorte dele, então ele vai para o mar sozinho pescar. E pasmem, ele consegue pescar um peixe gigantesco, que é o que ele mais quer. Na verdade, a grande ambição dele é pescar um peixe grande. É a coisa que ele mais quer na vida. E eu já não vou contar pra vocês o que é que vai acontecer daqui pra frente, porque já seria spoiler. Ele é um livro bem curtinho, que tem menos de 150 páginas, se eu não me engano, que eu fui pesquisar, que eu ouvi em áudio, né? Então eu não vi a quantidade de páginas. Mas é um livro que dá pra gente ler bem rapidinho e ter várias reflexões. Agora vamos falar sobre as minhas leituras atuais. Na verdade, eu estou lendo só um livro, que é esse aqui. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, da Maya Angelou. E esse é um livro muito impactante. É uma autobiografia da autora. E nossa, que biografia! Gente, que história! Desde o momento em que eu peguei esse livro para ler, eu já comecei a chorar. Mas por mais que ele traga muitos assuntos pesados e importantes realmente de serem discutidos, é um livro que todo mundo, na minha opinião, deveria ler. A escrita da Maya é uma escrita muito poética, muito delicada, e que faz com que a gente realmente não queira largar o livro e queira continuar lendo para sempre. Eu não vou falar muito sobre o livro, porque eu acho que não estou nem na metade do livro ainda. Inclusive esse livro eu coloquei na minha meta para abril, mas acabou que não deu para ler em abril, então agora que eu estou lendo em maio. E é isso. O próximo livro, que inclusive eu tinha colocado na minha meta de abril, seria a biografia da Malala. Só que eu não vou colocar outra biografia depois dessa daqui, porque já estou sofrendo muito com essa biografia aqui.
É um livro realmente muito denso. E eu lembro que eu acho que foi a Tedinha que comentou aqui nos comentários: ai, quando você lê esse livro você vai chorar muito. Menina, eu tô chorando desde o início que eu leio esse livro. Toda vez que eu leio esse livro, eu choro. E principalmente numa cena que vai acontecer aqui, que é assim, sem condição, né? Não tem como você ler aquilo ali e não chorar. Depois eu faço uma resenha para vocês em relação a ele e falo com mais detalhe. Depois de ler esse livro denso, né, eu sei porque o pássaro canta na gaiola, eu decidi colocar um livro mais leve, que é A Livraria Mágica de Paris. E eu espero que realmente esse livro seja um livro leve, pelo que eu li aqui atrás, parece ser, né? Basicamente, nesse livro, o rapaz, ele trabalha em uma livraria e ele indica livro para as pessoas de acordo com o momento em que elas estão passando ali na vida dela, o livro que cai perfeitamente com esse momento. Só que, embora ele indique vários livros para as pessoas, ele não sabe qual livro indicar para ele mesmo, de acordo com o momento que ele está passando na vida dele. Então, eu achei essa premissa muito interessante, estou muito empolgada para ler ele. Inclusive, foi o livro que entrou para a votação da leitura conjunta desse mês de maio e ganhou, então fiquei muito feliz, porque já vai dar para duas coisas, né? Tanto para me aliviar um pouquinho daquela leitura mais pesada de Eu Sei Porque Eu Passo da Canta na Gaiola, quanto para a leitura conjunta, que a gente vai discutir sobre ele um pouquinho mais. E o último livro da minha TBR de maio é Poliana, que também segue uma vibe mais leve, né? Para me aliviar um pouquinho dessas leituras densas, desses clássicos mais pesados que eu venho lendo atualmente. Poliana, ela lembra muito essa questão da Anne de Green Gables, né? Que é uma menina faladeira e que também é órfã. Então, eu achei muito interessante por trazer essa lembrança assim, de Anne. E já que eu gosto muito de Anne, eu decidi dar uma chance para ela. Então, vamos ver o que é que eu vou achar desse livro. E em relação ao audiolivro, eu ainda não decidi quais serão os audiolivros que eu vou ouvir ao longo desse mês de maio, então vai ser uma surpresa para vocês. Quando eu for apresentar a atualização da leitura do próximo mês, vocês vão descobrir aí quais foram os audiolivros que eu ouvi durante o mês e se essa TBI aqui que eu fiz deu certo ou se eu acabei colocando outro livro e tirando um, enfim, né? A gente faz essa TBI como uma brincadeira, não é assim tem que cumprir, não é? A gente faz como uma brincadeira mesmo, se cumprir ok, se não cumprir tá tudo bem também. E essa foi a minha atualização da leitura, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quais serão as suas próximas leituras agora pro mês de maio, ou qual será a sua próxima leitura, né? Se você só definiu um livro. Beijos e até o próximo vídeo.